Salmo de número 131, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, meus amigos, nós sabemos que muitas pessoas recorrem ao tempo para esquecer alguma circunstância que lhe causou sofrimento e assim consolar a alma, arrefecer as emoções. Contudo, nós podemos dizer que não é bem assim na prática, não funciona bem assim no dia a dia. Certamente você já ouviu dizer, já ouviu aquela expressão: nada melhor do que o tempo para acalmar o coração, nada melhor do que o tempo para confortar a alma. Repito, na prática nós sabemos que isso não é verdade. Apesar da busca pela paz, apesar da busca pela tranquilidade no fator tempo, experimentalmente, meus queridos, nós sabemos que ele, o tempo, não promove esquecimento e muito menos consolo. Já pensou? Você se apegar ao fato de que vem um dia, uma semana, um mês, um ano, outro ano, e assim eu vou encontrar consolo para o meu coração, eu vou encontrar sossego para a minha alma, porque o referido problema ou aquela situação desagradável vai cair no esquecimento. Nós sabemos que não é exatamente assim que acontece. Você pode acostumar com as coisas. Então, meus queridos, o tempo não nos consola. E se o tempo não nos consola, se o tempo não traz tranquilidade, o que pode dar sossego e paz para nós? O que poderá consolar a alma aflita? O Salmo 131 nos ensina que não é no tempo que nós precisamos descansar, não é no tempo que nós devemos colocar nossa confiança para termos sossego e paz. Este cântico de Davi ensina que para termos consolo, para termos paz, nós precisamos negar a nós mesmos e precisamos depender exclusivamente de Deus. Olhando para este salmo, na pregação de sexta-feira, no culto que nós fizemos aqui, de ação de graças, o culto da virada de ano, nós extraímos respostas para 3 questionamentos que incomodam muita gente. Eu quero só retomar para que você possa relembrar. O primeiro questionamento foi: o que provoca as inquietações em nossas vidas? Segundo questionamento: por que normalmente experimentamos a ausência de sossego e paz em nossa vida? E terceiro, quais são as origens dessas inquietações? E na pregação de sexta nós descobrimos que a primeira causa da inquietação da nossa alma é a soberba. Está aí no versículo de número 1 do Salmo 131. A segunda causa da inquietação da nossa alma é a altivez do olhar, é o orgulho. E a terceira causa da inquietação da nossa alma, que aprendemos no versículo 1, é a ambição de alma, é o desejar coisas grandes.
Aprendemos que experimentamos a ausência de sossego, a ausência de paz em nossa vida por conta da soberba, por conta da altivez, por conta da ambição. E finalmente vimos que as inquietações em nossa vida, a ausência de sossego e paz, tem origem na mesma coisa, tem origem na soberba, na altivez e na ambição. Diante disso, diante desse quadro que nós já estudamos, que nós vimos na pregação anterior, esse quadro alarmante que nós vimos, surge aí outro questionamento. Então vamos lá. Como é que nós podemos, de maneira prática, abandonarmos a soberba, a altivez e a ambição? Como é que nós podemos deixar esses males, vencer esses males? Eu convido você a olhar para o versículo 2, versículo 2 do Salmo 131. Veja o que o salmista diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como que? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nós já vimos que o salmista, ele não tinha problema com a soberba, ele não tinha problema com a altivez, ele não tinha problema com a ambição. Ele apenas está declarando diante de Deus que ele não tinha esses problemas. Por isso ele era uma pessoa sossegada, uma pessoa tranquila. E agora ele vai nos mostrar como é que de maneira prática se encontra a soberba, o antídoto para vencer, para abandonar a soberba, a altivez e a ambição. Então observe, meus queridos, nesse versículo de número 2, que de maneira prática nós podemos abandonar esses males, a soberba, a altivez e a ambição, fazendo primeiro calar a nossa alma. Olha como ele inicia o versículo 2, ele diz assim: olha, eu não tenho problema com a soberba, com a altivez, com a ambição. Por quê? Porque eu fiz calar a minha alma. Agora, observe, por que fazer calar a alma? Qual é, meus irmãos, a necessidade de se ouvir isso? Calar a alma. Sabe por que nós precisamos calar a alma? É por causa do pecado, o pecado que ainda reside em nós. Então esse pecado que ainda está impregnado em nós nos inclina constantemente para esses males. O pecado nos inclina para a soberba, para a altivez, para a ambição, desta forma desassossegando o nosso coração. Como diz a Escritura, um abismo chama outro abismo. Então o pecado que já habita em nós vai gerando mais pecado. Por isso nós precisamos fazer calar a alma. Então, por conta disso, a alma, ela começa a se inquietar dentro de nós. O pecado tem essa força de trazer desassossego, de perturbar a nossa vida. E a alma começa então a se desassossegar, a ficar perturbada. E quando ela começa a desassossegar, é sinal de que ela não está contente. Ao contrário, ela está em busca de coisas grandes, está em busca de satisfação, de realização própria. Ela está em busca de coisas grandes demais, coisas que Deus não planejou para ela. E aqui, meus queridos, é muito interessante você buscar por meio da Escritura Sagrada o entendimento daquilo que Deus programou para a sua vida, daquilo que Deus decretou para a sua vida, daquilo que Deus, no seu projeto eterno, escreveu para a sua vida.
Muitas e muitas vezes o nosso coração está inquieto, desassossegado. Por quê? Porque nós queremos aquilo que Deus não quer para nós. Nós desejamos aquilo que Deus não projetou para nós. Então vira um desassossego terrível. Então é preciso calar, fazer emudecer a alma. Por meio de quê? Por meio da palavra do Senhor. Aí você precisa conhecer a palavra de Deus e lembrar que no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo. 2022 não será só de bênçãos para você. Você deixou 2021 para trás, ok, mas agora imaginando que 2022 será só de vitórias, de vitórias e de vitórias. Será que foi isso que Deus planejou, que Deus decretou para você, para a igreja dele? Então, se nós andarmos com essa ambição de alma, o risco de desassossegarmos é extremamente grande. Precisamos fazer, meus queridos, que a paz de Deus volte a reinar em nossos corações, ensinando cada dia mais a nossa alma a verdadeira satisfação. E como nós somos uma geração que precisamos de satisfação, de contentamento, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo diz assim, isso é um exemplo para nós, é uma lição para nós, é o que a palavra traz para nós, para confortar, para consolar, para sossegar a nossa alma. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E olha que texto que nós encontramos no Salmo 37, versículo 4. Davi diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então esta é uma promessa preciosa das Escrituras para o cristão, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Às vezes, meus queridos, nós estamos tão imersos, tão mergulhados no pecado, estamos desnorteados com as fantasias deste mundo e esquecemos-nos de aplicar os ensinamentos da palavra de Deus em nossa vida. Até lemos, mas não meditamos, não paramos para aplicar a palavra do Senhor em nós. Então, cabe a nós fazer o quê? Calar a alma, e isto com a palavra de Deus, para de maneira prática vencermos a soberba, a altivez e a ambição. Mas olha, não é suficiente vencer a alma. Em segundo lugar, é preciso fazer sossegar a alma. Olha a sequência no versículo 2. Davi diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Depois de emudecer, depois de silenciar sua alma, você precisa fazê-la sossegar. Mas como sossegar a alma, pastor? É preciso lembrar, meus irmãos, que lembrar a ela, lembrar sua alma. E aqui eu acho interessante, porque se você está prestando bastante atenção, você vai perceber que eu estou falando de conversar com a alma. Conversar com a alma. No Salmo 116, o salmista conversa com a alma. Diz: volta ao teu sossego, ó minha alma. Então não há nenhum problema você conversar com a sua alma. Então mostre à sua alma que o maior tesouro que você poderia experimentar
Mostre para a sua alma que o maior dos bens que você poderia ter, que o maior dos cargos que você poderia ter, que a maior posição que você poderia desfrutar nesta vida, em Cristo você já tem. Mostre para a sua alma que em Cristo você já tem. Você é um cidadão do reino. Você é um remido e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, depois de fazer calar sua alma por meio da palavra de Deus, ensinando aí o contentamento e mostrando que você é um cidadão do reino, você agora sossega e se aquieta em completa dependência de Deus. Irmãos, percebam que ninguém pode fazer sossegar a alma sem negar a si mesmo, sem renunciar às fantasias deste mundo. Devido ao pecado, todos nós temos dificuldades para emudecer e fazer sossegar a alma. Temos sim dificuldades para negar a nós mesmos, por conta do orgulho, por conta do olhar altivo. Sendo assim, meus queridos, nós devemos olhar para o grande exemplo, nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande exemplo de abnegação, o grande exemplo de renúncia. Podemos aprender o que é sossego de alma em meio às mais terríveis tribulações. Sabe quando? Olhando para o exemplo de Cristo Jesus. E teve um momento extraordinário na vida de Cristo Jesus, no ministério de Cristo Jesus, que me chama bastante atenção. Foi quando Cristo estava no Getsemane. No Getsemane podemos ver o Deus homem ajoelhado. No Getsemane vemos o Filho de Deus enfrentando profunda angústia. Ali Cristo Jesus disse que a sua alma estava tomada de tristeza. Mas vemos também o nosso Senhor se levantando e dizendo: basta, a hora é chegada. E ele se entrega totalmente nos braços do seu Pai. Ele não se desespera, ele não se desassossega. No jardim do Getsemane nós aprendemos como enfrentar as inquietações, aprendemos como enfrentar os desassossegos da alma. No Getsemane, olhando para Cristo Jesus, nós aprendemos como negar a nós mesmos. No Getsemane, aprendemos a depender totalmente da vontade de Deus, para gozarmos da paz que excede todo entendimento, mesmo que essa paz signifique crucificação, como foi o caso de Cristo, mesmo que essa paz leve à cruz, como foi o caso de Cristo. Observe que depois de calar, depois de sossegar a alma, o salmista experimenta a verdadeira vitória sobre as inquietações. Olha a parte B do versículo 2, veja o que ele diz. Ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A figura aqui, meus irmãos, é de uma criança desmamada. Uma criança desmamada é aquela que não tem mais um leite materno, obviamente. Não é aquela que terminou de mamar, mas é aquela que não mama mais. Essa criança desmamada descansa nos braços da sua mãe,
na certeza de que mesmo sem leite, observe isso, mesmo sem leite, a mãe proverá aquilo que precisa para saciar a sua fome. A criança desmamada se coloca nos braços de sua mãe, nessa completa dependência. E no final do texto, o salmista diz assim: como essa criança é a minha alma para comigo. É como se Davi dissesse: assim como aquela criança que está nos braços da mãe, a minha alma está nos braços do Senhor. Assim como aquela criança depende da sua mãe, eu dependo de ti, ó meu Deus. Meus irmãos, ninguém pode ter a alma saciada se não estiver em completa dependência de Deus. Como será o seu 2022? Você jamais terá sua alma saciada se não viver em completa dependência de Deus. Por conta do pecado e consequentemente o desejo de se viver independente de Deus, é como se a criança saísse do colo da mãe e tentasse correr por aí vivendo por conta própria. Então, por conta do pecado e consequentemente o desejo de querer viver independentemente de Deus, muitas são as inquietações de nossas almas, os desassossegos, porque nós queremos viver por conta própria. Várias são as vontades, várias são as cobiças, várias são as ambições, vários são os desejos que estão em nosso coração. Mas esta noite a palavra de Deus nos lembra que somente experimentamos sossego e paz quando negamos a nós mesmos, quando dependemos completamente do Senhor. E isso à semelhança de uma criança que depende completamente de sua mãe e se coloca em seus braços. Quando acontece assim, nós experimentamos a paz, desfrutamos da paz que excede todo entendimento, não ficamos fiados na passagem do tempo, a fim de esquecermos as desventuras. O tempo não tem poder para consolar os nossos corações. Somos consolados quando aprendemos a depender completamente do Senhor. E eu quero que você observe mais uma coisinha no final do texto, agora o versículo 3. No versículo 3, Davi convida e estimula outros a descansarem no Senhor. Observe, agora aquele que outrora estava inquieto pode em alto e bom som proclamar o conforto que recebeu. Ele diz o que no versículo 3? Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esta é uma proclamação de esperança. Agora, depois de ter calado, sossegado a alma e depender totalmente de Deus, o salmista convoca e estimula outros a descansarem também no Senhor. Veja que ele conclama a Israel a esperar no Senhor. Israel, que é o povo de Deus, a igreja de Deus, é como se ele dissesse: povo do Senhor, não há outra fonte de bênção,
Não há outro Salvador, não há pastor como Ele. Portanto, esperemos tão somente nele. Esperar transmite a ideia de esperança. E quando Davi diz: espera Israel no Senhor, eu creio que essa esperança está baseada em duas coisas, meus irmãos. Primeiro, em quem é Deus. Mais ou menos assim: espera no Senhor, porque Deus é o Deus da aliança, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Ele é Deus de Israel, porque Ele é onisciente, onipresente, misericordioso, gracioso, bondoso. Espera no Senhor em 2022. Por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Espera no Senhor em 2022, porque Ele nos sustenta, é Ele que nos sustenta, Ele nos ama. Assim eu posso esperar em Deus, porque eu sei quem Ele é. A minha esperança está nele, porque eu sei quem Ele é. Se não fosse assim, eu não teria esperança, eu teria suspeita, eu teria dúvidas, eu teria questionamentos, mas eu sei quem Deus é, eu sei em quem tenho crido, como nós cantamos. Em segundo lugar, meus irmãos, eu creio que essa esperança é baseada no que Deus prometeu. É como se Davi dissesse assim: espera no Senhor, pelo que Ele prometeu. Deus nos fez promessas maravilhosas, Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu a ressurreição, Ele prometeu que estaria conosco em todas as nossas aflições aqui neste mundo. Mesmo que passamos por dificuldades, mesmo que passamos por contrariedades, Ele está conosco. Ele prometeu que não deixaria o seu povo. Ele prometeu que não deixaria o seu povo passar por tribulações além das suas forças. Por isso, espere em Deus, aquiete a sua alma em 2022. Espere em Deus. Não busque coisas grandes demais em 2022, não. Que não seja altivo o seu olhar neste ano que se inicia. Que não seja soberbo o seu coração em 2022. Espere em Deus, descanse nele, para encontrar sossego, paz, a paz que excede todo entendimento. O povo de Deus no Velho Testamento cantava este Salmo 131, enquanto eles peregrinavam rumo a Jerusalém para festejar ao Senhor, eles cantavam este Salmo. E nós também devemos cantá-lo, devemos pregá-lo, devemos vivê-lo enquanto peregrinamos em 2022, enquanto peregrinamos rumo a Jerusalém celestial, rumo à pátria celestial. Cantemos este salmo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo conduza cada um de nós, fazendo com que sejamos mais e mais firmes na palavra do Senhor. Amém.